O Estado não pode ser a extensão da igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa? Então, para mim, basta a Constituição, com princípios fundamentais, para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs. Eu, como pastor, já acompanhei várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado. O que se constrói é um ambiente tóxico, de violência. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só que mais importante é o texto isolado do que é dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Desde a Constituição de 88, os movimentos LGBTQIAP+, já batalhavam para conseguir um direito básico, entre tantos outros. Os parlamentares conservadores queriam que a redação da Constituição demarcasse que a família era constituída pelo casamento. Família é só quem era casado, então. Homem e mulher, lógico. Não se falava de casamento homoafetivo, de maternidade solo. Mas os progressistas conseguiram mudar esse destino por causa de um artigo. Os constituintes redigiram assim: o casamento é forma de constituição da família. Assim, o casamento passou a ser só uma das formas possíveis de ser uma família, bem mais amplo do que a turma da família tradicional brasileira quer instituir. O fato é que essa semente foi plantada e pavimentou o caminho para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse, em maio de 2011, a união homoafetiva como núcleo familiar. E em 2023, um retrocesso. Com o avanço da extrema-direita, um projeto de lei quer proibir o casamento homoafetivo no Brasil. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente mergulha em uma notícia, numa temática do dia. Hoje eu converso com o Benito Schmidt, professor titular do Departamento de História da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também professor aqui no ICL, nosso parceiro no curso de História do Movimento LGBTQIAP+, no Brasil. Professor, um prazer aqui te receber no Em Detalhes. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Gabriela. Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a nossa conversa é sobre esse retrocesso que está em curso agora, neste momento, na Câmara dos Deputados, né, uma votação que pode proibir o casamento homoafetivo no Brasil. Então, quero começar desse início, professor. Esse PL tinha sido inicialmente uma iniciativa do Clodovil lá em 2007, né, mas ele foi completamente deturpado. O que aconteceu? É interessante perceber, né, com essa situação atual, como nós temos que pensar que os direitos nunca estão definitivamente garantidos. Todos os grupos minorizados, né, os grupos que sofrem opressões, e isso não só no Brasil, tem que estar permanentemente alerta contra os retrocessos, contra os pânicos morais. O que aconteceu foi que o projeto, o PL, proposto pelo deputado Clodovil Hernandes lá atrás, e que tinha um sentido, embora o deputado Clodovil fosse um deputado conservador, o primeiro deputado assumidamente gay na Câmara dos Deputados, ele tinha um projeto de legalização das relações homoafetivas, até nessa perspectiva do deputado Clodovil de preservação da família, das crianças. E o que aconteceu foi que vários outros projetos de casamento homoafetivo, como do deputado João Willis, da deputada Érica Cocá e da Marta Suplicy, foram apensados a esse projeto porque são projetos referentes à mesma temática. E eles ficaram todos juntos com o projeto do deputado Clodovil, que foi o primeiro. Em função de um movimento da bancada conservadora, se deturpou esse significado original do projeto no sentido de proibir as relações homoafetivas. Então, esse projeto que agora está em discussão e que está gerando muita polêmica e muito temor da comunidade LGBTQIAP+, ele foi completamente modificado do seu sentido original pela bancada conservadora para
gerar esse retrocesso e esse temor, inclusive, de várias pessoas que resolvem oficializar a sua união civil em busca de direitos. Não é nenhum privilégio, é simplesmente ter os mesmos direitos que os casais que não são homoafetivos, os casais heterossexuais. Então, o que acontece nesse histórico de tramitação é uma manobra legislativa para que o projeto, inicialmente favorável, perdesse o seu sentido original. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. As pessoas possuem o mesmo direito de formular e de perseguir autonomamente os seus planos de vida e de buscar a própria realização existencial, desde que isso não implique na violação de direitos de terceiros. E, bom, hoje o que a gente tem, a base jurídica para oficializar essas uniões, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2011. E aí essa iniciativa que parte agora do Congresso, ela não gera um conflito jurídico aí também? Essa decisão de 2011 foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, então o que já mostra, né, uma certa pacificação do entendimento. Claro que era uma outra composição, talvez hoje fazer uma brincadeirinha que nós tivéssemos 2 votos contrários. Foi uma decisão unânime, justamente porque quando o Congresso não toma as medidas necessárias para proteger a sociedade, o STF pode tomar essa iniciativa, como em vários outros assuntos. Então, em 2011, nós temos uma aprovação unânime, e obviamente isso é derivado de uma luta histórica do movimento LGBTQIAP+, né? Não foi uma simples iluminação dos ministros, mas foi uma sensibilidade, uma permeabilidade para uma luta histórica por igualdade de direitos. Eu acho que isso é sempre importante frisar, nunca no sentido de um privilégio. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça obrigou que todos os cartórios realizassem esse tipo de união, porque antes ficava um pouco até a depender, vamos dizer assim, do vínculo religioso, do vínculo moral daquele cartório, da sua direção e assim, do seu proprietário e assim por diante. Mas em 2013 não teve mais possibilidade de não implementar esse direito para os casais homoafetivos que assim requisitassem. Então, a comunidade se sentiu resguardada nesse seu direito. Depois nós tivemos outras decisões mais recentes do STF, como a questão da autonomia de gênero, né, que as pessoas trans pudessem ter autonomia na escolha do seu gênero, também a equiparação da homofobia e da transfobia com o racismo. A gente sabe que existe uma distância entre as decisões do Supremo ou os projetos de lei, enfim, e a prática real da sociedade, mas é sempre uma maneira de resguardo de uma comunidade que é historicamente violentada, historicamente invisibilizada, que tem seus direitos pouco levados em conta, né? Mas havia um respaldo jurídico para essas decisões. Agora, com essa discussão na Câmara, nós ficamos, né, eu digo nós enquanto comunidade, ficamos muito apreensivos em relação a esses direitos, que, como eu disse no início, né, a gente tem que estar sempre em luta. A história, né, eu sou historiador, a história nos mostra isso, né, que infelizmente nós não podemos contar com uma garantia permanente de direitos. A famosa música lá, temos que estar sempre atentos e fortes, né? Com certeza, e eu acho que vale a pena trazer também, professor, você como professor de história, inclusive historiador, né? Como que foi plantada essa sementinha lá na Constituinte de 88 e foi um início ali dos movimentos sociais, né? Inclusive se falava muito pouco em direitos LGBTQIAP+, e foi um momento ali de que um artigo do que define o casamento permitiu futuramente que se abrisse um precedente jurídico para que essas uniões pudessem acontecer. Então, acho muito interessante a gente trazer essa perspectiva histórica também. Exato. Gabriela, assim, até se você me permitir, eu prometo que, você sabe que professor adora dar aulinha, né? Prometo que não vou fazer isso. Mas vou voltar 10 anos atrás, muito rapidamente, que é quando a gente considera oficialmente o início do movimento LGBTQIA+, no Brasil, que na época se chamava movimento homossexual, né? Tinha essa visibilidade maior dos homens cis gays, né? Ou chamava o movimento homossexual
ou por influência estadunidense de movimento gay. E a gente considera que esse nascimento se dá justamente no processo de redemocratização, no finalzinho da ditadura, em 78, quando nós temos a criação de um grupo que ficou sendo muito famoso, o Somos, foi o primeiro, né? Depois nós tivemos várias dissidências do Somos, inclusive, por exemplo, das lésbicas que não se sentiam acolhidas, que era um movimento muito masculinista, enfim, e de um jornal que se chama Lampião da Esquina. Se vocês colocarem aí nos buscadores Lampião da Esquina, o jornal está todo digitalizado e é muito interessante que mostra esse início do movimento, inclusive as suas articulações com o movimento operário. Tem uma famosa edição do Lampião da Esquina que faz uma entrevista com o Lula logo depois que ele é solto ali nas greves do ABC. Nós temos também uma tentativa de articulação com o movimento negro, enfim. É maravilhoso, e ainda, inclusive, alguns precursores que criaram esse jornal, eles estão aí ainda. Realmente incrível esse trabalho. Incrível, e as pautas que eles colocavam, que para nós hoje, eu acho que já seriam difíceis de colocar. Imagina em 78, ainda durante a ditadura. E como todo movimento social foi tendo suas divisões, seus rachas e assim por diante. Alguns setores desse movimento eram mais, a gente chama de autonomistas, que achavam que o movimento não tinha que se meter com a política institucional, tinha que mais criar uma subcultura homoerótica, gay. E outros achavam que não, nós temos que nos relacionar com o Estado, com os partidos e assim por diante. E um desses movimentos do início dos anos 80, que é o movimento Triângulo Rosa, aliás, o nome é inspirado no símbolo Triângulo Rosa, que era o distintivo dado pelos nazistas para os prisioneiros gays nos campos de concentração. Nós tínhamos, por exemplo, a estrela de Davi amarela para os judeus, o Triângulo Vermelho para os prisioneiros políticos, os comunistas, enfim, e o Triângulo Rosa para os prisioneiros gays, né? Que inclusive nós temos já pesquisas que mostram que eram os prisioneiros mais humilhados, com os piores serviços, que sofriam mais violências, eram justamente, sem querer fazer uma comparação aí das vítimas, mas era um preconceito muito grande. E, aliás, esses triângulos rosa foram muito invisibilizados na história. É mais recente que nós temos pesquisa. Mas esse grupo brasileiro, homenageando essas mártires, essas vítimas, se criou um movimento liderado pelo João Mascarenhas de Moraes, que era inclusive um gaúcho, mas que atuava no Rio de Janeiro, começou a fazer essa mobilização tendo em vista a Constituinte. E a Constituinte foi um momento no Brasil de muita disputa, né, aí dos mais diversos temas. A gente teve agora a questão do marco temporal, dos direitos indígenas, dos direitos das mulheres, a questão do aborto, que hoje também retoma a discussão, a ministra Rosa Weber, tudo isso tal. Nós tínhamos a bancada feminina, a bancada indígena com Raoni. Nós não tínhamos uma bancada homossexual, mas nós tínhamos um movimento que pressionava não só a questão do casamento, mas por vários direitos da comunidade LGBTQIAP+. O João lutou muito nesse sentido, aí nós temos bons estudos que mostram a pressão, aquela coisa, visitar os gabinetes, fazer abaixo-assinados, cartas. Esse é um material precioso, né, porque a gente tem arquivado as cartas que foram enviadas para a Constituinte e várias de movimentos de estados diversificados pedindo que constasse explicitamente contra a discriminação às minorias sexuais e de gênero e uma definição mais larga de casamento que não incluísse entre homem e mulher, né? Mas, infelizmente, nós tivemos aí vários acordões, isso não é de hoje, né? Na redação final da Constituinte, não teve essa precisão de defesa da comunidade. Porém, nós temos um princípio geral, que é o artigo 5º da Constituição, que fala de direitos iguais para todos. Não existia a declinação linguística na época, né? Todos, todas e todos, mas a gente considera que isso está implícito e que, em termos de princípios, a Constituição de 88 garante, sim, a igualdade, a dignidade da pessoa humana. Então, qualquer gesto, né, como essa tramitação agora da direita contra esses direitos, fere princípios constitucionais que a gente julgava consolidados, né, com a Carta Magna de 88. Foi um movimento também muito forte por parte do lobby do batom, né, das mulheres, e elas estavam muito aliadas aos direitos de minorias de maneira geral, né? Então, direito dos povos indígenas, da população negra, com a Benedita da Silva, que era a única parlamentar constituinte negra e favelada, como ela mesmo se coloca até hoje, porque está no Congresso Nacional até hoje, né? Benedita é uma unanimidade, continua até hoje brigando pelo direito dessas populações que são minorias
minorias, não minoria numérica, né? Mas nos direitos. Então, muito interessante a gente trazer esse contexto, professor. Bom, falando sobre esse projeto nesse momento, não deve ter aderência, né? A gente imagina que não vai passar, mas só o fato de a população LGBTQIAP+, ter que passar por isso, mesmo depois de um entendimento do STF, ainda depois o CNJ teve que vir e dizer, olha, gente, os cartórios têm que fazer, não podem se recusar a fazer, ou seja, obrigar, porque mesmo com o entendimento jurídico, ainda tentava se barrar o casamento homoafetivo. Desde então, a gente não teve nenhum avanço, porque continua não sendo garantido por uma lei, e ainda tem que ficar, em pleno 2023, atuando para conter essas tentativas de retrocesso, né, ano após ano. E aí eu pergunto, professor, com Bolsonaro, que agora a gente conseguiu superar com novas eleições, mas a gente tem um movimento de extrema-direita muito forte, inclusive um fortalecimento disso no Congresso, né, de um conservadorismo. Você acha que existe uma rearticulação da extrema-direita para enfrentar uma agenda progressista? Quer dizer, isso pode reacender outros debates também do ponto de vista moral? Quanto que isso pode virar ação concreta, né? Porque é isso que nos preocupa. Projeto de lei, o quanto que isso pode realmente mudar direitos que já estão aí conquistados? Não tenho dúvida, e internacionalmente. Essa é uma articulação de uma pauta internacional. Por exemplo, agora existe uma grande perseguição nos Estados Unidos às drag queens, que era um grupo de artistas, né, marginalizadas e que depois entraram um pouco no mainstream com o programa do RuPaul e que conseguiram, inclusive em termos profissionais, nós temos drag queens que animam festas e tal. Nos Estados Unidos está uma perseguição especificamente a esse grupo, e qual é sempre a justificativa? As nossas crianças. Quem vai proteger as nossas crianças, que são muito frágeis? E isso reativa aquilo que a gente chama de um antigo pânico moral, que é o perigo da pedofilia, por exemplo, a associação dos homossexuais com a pedofilia, com o desvirtuamento das crianças. E isso infelizmente, tem uma adesão social muito grande, até porque é uma propaganda muito eficaz. Eu discordo daqueles colegas que dizem, daquelas colegas, que isso é só uma cortina de fumaça para o verdadeiro projeto da direita, que é a questão do neoliberalismo, a questão da fragilização dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que não é uma cortina de fumaça. Eu acho que essas questões morais são estruturantes do projeto da nova direita, e talvez o que mais consiga adesão da parte de certos setores da população, marcados aí por uma longa história religiosa. Eu acho que até agora a Igreja Católica está menos reacionária, mas nós sabemos quanto já foi. Mas a gente tem um avanço neopentecostal por outro lado, né? A Bíblia não é um absurdo, meu amigo! A Bíblia não é um absurdo, meu amigo! Por favor! A Bíblia não é um absurdo, meu amigo! A Bíblia é a palavra de Deus! Por favor! Existem, e as famílias constantemente têm buscado auxílio para a compreensão dessa importante relação. Vamos deixar nossas crianças em paz, senhor presidente. Eu estou falando. Vamos deixar as crianças em paz. Crianças trans não existe. Crianças trans não existe. Essa questão do pânico moral se enraiza em temores muito antigos e consegue mobilizar, infelizmente, de uma maneira muito eficiente. Vamos pensar na escola sem partido, né? O STF também declarou que qualquer projeto que castre a liberdade de expressão nas escolas é inconstitucional. Mas isso, às vezes, algum vereador quer se promover, um deputado quer se promover. Os meus colegas e minhas colegas, né, do ensino básico estão sempre na berlinda, porque pode ter um grupo de pais, uma direção, enfim, o conselho tutelar que diga que às vezes um projeto muito simples, e eu digo isso por experiência dos meus ex-alunos que lecionam no ensino básico, vão fazer um projeto muito simples sobre a questão das mulheres, a questão dos negros, das religiões afro-brasileiras, e o que nos interessa aqui, dos grupos não hegemônicos em termos de sexualidade e de gênero, e são perseguidos, às vezes tem que mudar de escola e tal. Então, esses incêndios que se fazem, né, aqui a gente lembra, né, que de uma das primeiras manifestações, justamente aqui em Porto Alegre, o fechamento do Queer Museu por parte da direita, de grupos do MBL e tal, que acusavam do quê? Pedofilia, que as obras incentivavam a pedofilia e tal. Então, a eficiência do fomento a esses pânicos morais é muito grande. Cada vez que se fala de uma dessas leis, se fomenta isso, e é interessante que na história a gente vê, por exemplo,
quando as mulheres tiveram direito a voto. E o mundo vai acabar, a família não vai mais se sustentar, as mulheres vão abandonar seus filhos. Nossa, sim, né? Quando teve também a questão da licença maternidade, as empresas vão quebrar, acabou, Exato. Né? A questão primeiro do desquite, depois do divórcio, acabou a família, né? Então, volta e meia se reativam esses sentimentos, e aí a gente sempre pergunta, nós queremos proteger a família, mas qual família? Nós queremos proteger as crianças, mas quais crianças? E a criança queer, a criança gay, a criança lésbica, a criança trans. Então, eu concordo contigo que o avanço da extrema-direita, e isso é histórico, a gente falou antes, os nazistas também perseguiram os homossexuais, na época a gente não tinha essa sigla, de uma maneira geral, né, as minorias de sexo e de gênero, então isso é historicamente e internacionalmente ligado ao projeto de direita. Na ditadura nós tivemos isso, né, que articula uma visão da sociedade baseada numa família hierárquica, patriarcal, dominado pelo homem, e submete a mulher e as crianças. Porque a gente poderia pensar num projeto de direita sem esse componente. E existe, mas a extrema-direita tem um dos seus pilares justamente nessa questão da moralidade. Muito bom, professor, e eu acho que entra na pergunta que eu queria te fazer, de que mesmo que não seja levado a cabo essa discussão, né, só o fato de ser colocado em pauta no Congresso Nacional, se levantar essa possibilidade, voltar essa discussão, sair na imprensa, né, tudo isso, o que isso gera lá na ponta de discurso de ódio, como você disse, de crianças nas escolas, quanto que isso se reflete em violência para a população LGBTQIAP+, também, né? Claro, nós não temos uma estatística oficial dos crimes com motivação homotransfóbica. Agora, talvez a gente consiga com a equiparação ao crime de racismo, mas a gente sabe que muitos desses crimes, dependendo da classe social, não são levados dessa forma às delegacias de polícia e assim por diante. Mas mesmo com uma subnotificação, a gente sabe que durante o governo Bolsonaro, esses crimes cresceram. Então, existe essa relação que, como você disse, mesmo que isso não seja acolhido por tribunais superiores, às vezes até num tribunal de primeira instância mais local, isso cria problemas porque esse professor ou essa pessoa tem que ter despesas financeiras e tal para contratar um advogado para responder. E aí nós vamos ter como consequência disso, no âmbito da educação, em outros âmbitos, a famosa autocensura. É óbvio que um professor que já ganha pouco e tal vai dizer, olha, eu não vou falar desse assunto que eu vou me incomodar e que, dependendo da direção da escola... E que pode, retaliação mesmo. Exato, uma exposição, às vezes, em municípios menores, como eu disse... Alguém tentando se promover num vereador, alguém que tem pretensões políticas, que é o caso muitas vezes. E o que a gente vê na Câmara e Federal é que muitos deputados com pouca expressão em pautas importantes, né, utilizam essa performance aí de defensores da família, sempre a pergunta, né, qual família, de defensores das crianças, um pouco preservando, entre aspas, a sociedade de uma decadência moral, e esse discurso... A gente muda uma palavrinha ou outra, é recorrente na história ocidental das sociedades ocidentais. E também pergunto, Benito, como essa discussão está enfrentando retrocessos em outros países, né? Também, acredito, com a ascensão da extrema-direita em relação ao casamento homoafetivo, outras pautas também. Mas falando especificamente sobre isso, na Itália, por exemplo, o governo está tirando o nome dos pais dos documentos das crianças, né? Eu fiquei horrorizada quando isso saiu, de casais homoafetivos. Isso saiu em março desse ano. Então, quanto à falta de clareza na legislação, como acontece com a gente no Brasil, é perigosa e abre um precedente, né? Exato, esse caso da Itália foi chocante, né? Porque a primeira-ministra italiana de extrema-direita proibiu as adoções e depois teve um aspecto de ainda retrospectivo das crianças não poderem ter o nome dos pais. Nos Estados Unidos eu falei também da questão da perseguição às drags, né? Mas há vários outros grupos, e aí no caso dos Estados Unidos depende do Estado, e nós temos uma Suprema Corte conservadora que retroagiu, inclusive, na questão do aborto. Então tem um autor inglês, um historiador que se chama Thompson,
Edward Thompson, já falecido, e ele usa uma expressão muito interessante que ele diz: a lei é um campo de disputas, o direito é um campo de disputas. Claro que tem um lado técnico e que exige uma formação super especializada, mas o direito é sempre político também e depende da conformação dos grupos naquela sociedade. Então, esse projeto da extrema-direita, como eu disse antes, é um projeto internacional, um projeto muito organizado, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, e isso, bom, vocês sabem muito bem, comento várias vezes nos programas do ICL, como uma mensagem que às vezes é dada, começa na Hungria, depois é na Itália, depois são os grupos de extrema-direita nos Estados Unidos, aí é no Brasil, agora a Argentina, que já tinha feito conquistas importantíssimas dos direitos reprodutivos e dos direitos LGBT, a gente tem risco de retrocessos depois da próxima eleição, né? Então isso é muito articulado, claro que com ênfases diferentes. Então, por exemplo, na Europa, a questão da imigração, aqui no Brasil, a questão do racismo religioso, das religiões afro, e como isso, com essas cores locais, mas tem uma mensagem aí comum a todos esses discursos, né? Sem dúvida, professor Benito Schmidt, professor titular do Departamento de História da URGS, professor também aqui do ICL, um grande parceiro nosso no curso de História do Movimento LGBTQIAP+, no Brasil. Um prazer enorme te ouvir, uma verdadeira aula, prazer te conhecer também, a gente ainda não tinha conversado, né, professor? Um abraço grande, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Viu? Só vou ressaltar que, felizmente, nós temos aí deputados e deputadas guerreiras, não é da bancada evangélica, mas evangélicos, como o pastor Henrique Vieira, deputadas trans como a Érica Hilton, a Duda Salambert, que estão ali fazendo um excelente papel, e a gente às vezes diz, é uma pauta identitária. Não, esse tipo de fortalecimento de direitos fortalece a democracia para todos, todas e todos. Não é uma questão exclusiva de um grupo. É um jeito de pensar uma cidadania largada e efetivamente democrática no país. Tenho o direito de amar quem eu quiser. Eu amo homem, amo mulher. Tenho o direito de amar quem eu quiser. Eu amo homem. É isso. E que fere a todos nós. Exato, né? Uma luta então, de importantíssimo. todo mundo, né? Muito obrigada, professor. Um abraço enorme. Um abraço, obrigado. Bom, o Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio a partir das 6, 7 horas da manhã. Para você que acorda cedo, o episódio já está disponível. Também atualizo sobre a palestra gratuita com Monja Cohen, caso você tenha se esquecido. Ela vai conversar com o Eduardo Moreira. Faltam só 2 dias para essa palestra acontecer. Como vencer a ansiedade e o estresse. Então você confere no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite. Inscreva-se em icl.com.br/em detalhes. Um beijo para você e até a próxima. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação, o roteiro e a coordenação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Vitor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu e César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios da TV Senado, redes sociais do universo LGBTQIA+, e de Rádio e TV Justiça.